Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nossa resolução da Federal do Rio Grande do Sul de 2023. Agora a gente tá na questão 22, que é a questão de física, logicamente, né? Estamos no canal de física. Olhando para essa questão, a gente também não tem uma imagem. A gente dá uma olhada geral nas alternativas e a gente vê que elas são muito parecidas com as alternativas do exercício anterior, que foi um tanto quanto radical. E a gente vê ali nas alternativas, vou começar lendo as alternativas. Maior do que 1 ATM, menor que 2 ATM. Letra B, menor que 1 ATM. Letra C, 1 ATM, igual a 1 ATM. Letra D, igual a 2 ATM. Letra E, maior que 2 ATM. Então já dá aquele medo de ser uma questão no mesmo estilo da anterior, né? Porque quem assistiu viu que era uma análise um tanto quanto elaborada. Mas, lembra, né? Respira, lembra que às vezes a gente tem questões um pouco mais complexas, às vezes a gente tem questões um pouco mais diretas. Duas questões complexas seguidas é muito raro de aparecer, então provavelmente ela não é tão difícil assim. E a gente já leu a palavra ATM ali, a unidade de medida ATM, automaticamente tem que fazer a gente pensar que tem alguma coisa a ver com pressão. Aí, dando uma olhada geral no resto do enunciado, a gente vê uns... Opa, derrubei o microfone. A gente vê uns graus Celsius perdidos ali, né? Então, pressão, grau Celsius, pressão, temperatura, provavelmente isso tem a ver com termo também. Porém, um outro lado da termo, né? Mais especificamente aquela parte de gases, PV tipo Votol, PV-NRT, essa parte que talvez seja o assunto dessa questão. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí sim a gente começa a ler o exercício, anotar os dados, tudo bonitinho, daquele jeitinho que a gente tá acostumado. E a gente já sabe que ele vai pedir uma pressão, porque as nossas alternativas estavam em ATM. Então vamos ler, vamos anotar e vamos resolver. Muita calma nessa hora. Em um dia de primavera, em um laboratório de ciências, um gás que se comporta como gás ideal, confirmando a nossa suspeita, né, de que era uma questão de termo, é mantido confinado em um recipiente de volume constante. Volume constante, informação importante, vamos grifar. Volume constante quer dizer que o volume não varia, né? Então a gente já sabe que ele está falando de uma transformação de gás, mais especificamente uma transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, são os possíveis nomes para esse tipo de transformação, em que o volume não muda. Certo, continuando. Dentro do recipiente, a pressão é de 1 atm e a temperatura é de 13 graus Celsius. Então ele deu pressão e ele deu temperatura no começo. Daí ele fala assim: nessas condições, o laboratorista fecha o laboratório e vai para casa. Ao retornar no dia seguinte, o ambiente estará mais aquecido e o mesmo gás encontra-se a uma temperatura de 26 graus Celsius. Então, agora ele deu a temperatura na situação final e ele quer que a gente calcule a pressão nessa situação final. Então, nesse momento, a pressão dentro do recipiente é... Então, é realmente uma transformação gasosa, né? A gente vai usar o PV tipo Votol para facilitar a nossa vida. A gente já sabe que o volume é constante, então a gente já pode cortar, inclusive, os volumes aí dessa relação. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é a pressão inicial dividido pela temperatura inicial, igual a pressão final dividido pela temperatura final, tomando cuidado que a temperatura obrigatoriamente tem que estar em Kelvin para essa relação valer. Então, vamos anotar os nossos dados e a gente já transforma. Então, a temperatura que tinha no começo era 13 graus Celsius. Para transformar para Kelvin é só somar 273. Isso vai dar 286 Kelvin. A pressão inicial era 1 atm. A pressão não tem problema. Se vocês quiserem passar para o sistema internacional, é só multiplicar por 10 a quinta, né? Que aí a gente tem essa pressão em Pascal. Mas não precisa, porque se a gente transformar dos dois lados, vai cortar o 10 aqui, então não vai mudar nada. Mas o 273 não corta, porque ele está somando, né? Ele não está multiplicando. Por isso que a gente tem que transformar a temperatura obrigatoriamente. A temperatura final era 26 graus Celsius, que a gente também tem que transformar para Kelvin, então a gente vai somar 273 de novo. Isso vai dar 299 Kelvin. A hora que eu tava gravando, eu percebi que eu tinha feito a conta errada. Não tinha problema nenhum, que no fim não mudava nada, porque ele não quer saber exatamente a resposta, né? Mas vamos deixar certinho aqui, pra não passar vergonha, né? Fazer conta errada por pura distração. 299 Kelvin. E a gente quer a pressão nessa situação final. Então, a temperatura final tô chamando de T1, poderia chamar de TF, não tem problema nenhum. E a pressão tô chamando de P1. Então, substituindo os valores ali na nossa igualdade, na parte de cima vai ficar 1, na parte de baixo 286. Isso vai ser igual a P1 dividido por 299. A gente pode passar o 299 multiplicando lá o 1, né? Porque ele estava dividindo o P1. A gente passa para o outro lado multiplicando. E aí o nosso P1 vai dar 299 dividido por 286. Certo. E agora, pra gente chegar na resposta sem sofrimento. Porque lembra, na anterior a gente gastou um tempão analisando aquilo. Então, como a gente tem um tempo médio entre as questões, a gente não tem tempo sobrando ali pra ficar fazendo toda essa conta em detalhes. Então, o que a gente faz? Primeiro, vamos olhar as alternativas ali, né? Tem como essa resposta ser igual a 1
só seria igual a 1 se a gente tivesse 299 dividido por 299, pelo mesmo número, ou 286 dividido por 286, o que não é o caso. A gente tem 299 dividido por 286, então não vai ser igual a 1. Se a gente fizer o 286 vezes 2, assim, só para testar, a gente sabe que 200 vezes 2 é 400. Só que a gente tem mais de 250, porque 250 vezes 2 daria 500. A gente tem 280, quer dizer, vai dar muito mais do que 500. Então, a gente sabe que é 500 e alguma coisa nossa resposta. E o número que tinha lá em cima, 299, tá bem longe de 500, né, gente? Então, não vai chegar a 2, alguma coisa nossa resposta. Então, necessariamente, a nossa resposta vai ser maior do que 1, porque 299 é maior do que 286, só que não vai chegar a 2. Isso significa que a nossa resposta obrigatoriamente está entre 1 e 2. E a única alternativa que fala entre 1 e 2 é a letra A. Então, a gente já tinha eliminado a letra C, que era igual a 1. A gente já tinha eliminado a letra D, porque ia dar 500 e alguma coisa. A gente não tinha 500 e alguma coisa para ser igual a 2. Maior do que 2 menos ainda, porque o nosso número de cima não é 500 e alguma coisa. E a letra B falava menor do que 1. Não dá para ser também, porque só seria um resultado menor do que 1 se a gente estivesse dividindo um número por um número maior do que ele. Então, se o número de baixo da nossa divisão, da nossa fração, fosse maior, aí poderia dar menor do que 1. Mas não é. Então, não é menor do que 1. Por isso que a resposta pode ser a letra A. Então, apesar de as alternativas serem muito parecidas com a da questão anterior, gente, não tinha nada a ver. Uma análise bem mais tranquila, e deu bem menos tempo de vídeo. Então, deu pra perceber que era um exercício bem mais facinho, bem mais tranquilo de fazer. E é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um comentário me contando que vocês gostaram. Que mais? Deixem um joinha e continuem acompanhando para os próximos. Logo, logo a gente volta com a questão 23 da Federal do Rio Grande do Sul. Tchau, tchau e se cuidem.